Olá, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes. Eu sou Robledo Magalhães, esse aqui, o Frita Comigo, podcast com falazadas quinzenais sobre as angústias da vida contemporânea em interseção com as tecnologias do mundo digital. Inteligência pura. Ué, gata, e hoje a gente vai falar sobre bloqueio criativo. A gente vai tocar na ferida, a gente vai falar desse ponto, sim, que é o calcanhar de Aquiles de todo criativo, criativa, que hoje se propõe a produzir online, tá online, seja para vender a sua arte, seja para mostrar os seus processos e tudo mais. Bom, primeiro, só para dar um pouco de contexto, esse conteúdo, uma parte desse conteúdo que eu vou compartilhar aqui hoje com vocês nesse episódio, além de estender a nossa conversa sobre criatividade, demanda serial do último episódio, ele faz parte de uma aula que eu fiz para o Creators Boost. Na verdade, uma aula dentro do módulo de criatividade e criação de conteúdo que eu leciono com muita felicidade para o Creators Boost, o programa de aceleração de creators da UPix Nacional, com fomento babado de UPix, Magazine Luiza, Itaú, enfim. E Hotmart também, agora já que deu jabá, a gente dá completo, né? Bom, e aí uma grande pergunta que fica para todo criativo, e aí também não só na internet, né? De qualquer pessoa angustiada, criativa na vida, é o tal do bloqueio criativo, né? Então, vamos ali começar a fazer a conta junto aqui. A gente faz o que faz porque gosta. A gente pode partir daí, né? Seja pintar um quadro, seja remixar uma música, seja fazer uma aquarela, seja fazer poesia, escrever poesia, seja lançar um grafite, enfim. A gente faz o que faz porque a gente gosta de fazer isso, a gente gosta de ocupar o nosso tempo com isso. Eu parto um pouco do princípio, meio papo psicanálise, né? Que a gente faz isso para dar conta de lidar com uma angústia interna que está aí dentro de todo mundo, né? E por isso a gente cria, a gente inventa, a gente faz algo a partir disso. Ótimo. Nos últimos anos, e não muito tempo, se a gente pensar na história humana como um todo, né? Isso é muito doido se a gente coloca a gente em perspectiva na história do mundo, na história do universo. Mas para o papo não ir tão longe, vamos pensar em há quanto tempo a gente tem internet no bolso. Né? Se a gente for comparar, muito pouco, uma, duas gerações no máximo. E junto com a internet no bolso, as redes sociais. Porque hoje em dia, falar de internet mobile, é falar de uso CPF em redes sociais. Porque é onde se concentra grande parte do tráfego que rola na internet. E aqui ainda um ponto, né? A gente tem visto pesquisas recentes que mostram que, inclusive, o tráfego de search, de busca, que antes ia para páginas externas, como o Google, por exemplo, o YouTube, hoje tem sido feito dentro de redes de troca de conteúdo, como o TikTok. A gente falou isso recentemente, nos episódios para trás também, né? Mas, bom, então a gente tem uma ou duas gerações convivendo com a possibilidade de se amostrar no mundo. E, bom, isso é vendido pra gente de muitas formas, tá? Vou contar pra vocês. A jornada do herói improvável, né? Aquela pessoa que não tinha nada, não tinha os recursos para poder lidar com a grande dimensão do que está de frente, salvar o mundo, ser o grande líder, porque essa pessoa tem um talento nato. De alguma forma, a gente cresceu um pouco acreditando nisso, né? E aí vem a internet com outras tantas narrativas de pessoas que deram certo, pessoas que viralizaram e a partir dessa viralização mudaram a sua vida, mudaram a vida do seu entorno. A gente vai fomentando, e aqui eu acho muito importante fazer não só um recorte de classe, como um recorte de classe geoglobal, assim. Se a gente fala desse chamado Sul Global, a América do Sul, a gente está falando de nações muito pobres e com sociedades muito marcadas por desigualdades sociais muito grandes, de acesso e de tudo mais. Então, se a gente fala da possibilidade de uma pessoa sem recursos e sem acessos, de repente, viralizar e então mudar, entende? O sonho que vai se criando junto disso. Então, é óbvio que junto desses últimos anos em que a internet nos acompanha no bolso, muitas, 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 muitas pessoas estão tentando a sorte, por assim dizer.
E eu tô aqui junto com vocês, ó, produzindo conteúdo, tá? Não tô me colocando fora disso, não. Mas, de repente, eu quero mostrar que a gente tem uma outra variável no jogo, que é essa tal da vitrine da internet. Que, entre muitas aspas, qualquer um, com muito pouco, pode acontecer. E aí é uma outra conversa com outros recortes tantos, né? Principalmente hoje sobre oferta e demanda, em que as redes já estão muito saturadas, no sentido de gente colocando, né? A pandemia foi um fator muito decisivo nessa equação, inclusive, que muita gente, inclusive forçadamente, né? Era o recurso que se tinha, vai para o online, começa a produzir online, enfim. Dentro disso, vamos fazer o recorte das pessoas criativas. Entre muitas aspas, porque eu não gosto, né, de separar pessoas criativas de pessoas não criativas, porque, como eu já disse, para mim, o ato da criação, o criar, é uma condição, uma característica humana. E aí eu acho que a gente vai dando alguns rótulos e alguns méritos, assim, né, para quem é artista, para quem não é artista, para quem é criativo, para quem não é criativo. Enfim, isso vai ficando meio complicado assim, mas bora lá. Pessoas ditas criativas, também nesse mercado, nosso mercado criativo, né? Então, são pessoas que têm uma paixão por criar algo, como eu disse, uma pintura, poesia, lettering, roupa, outfit, cria com algo, e tem a internet como essa grande possibilidade quase que óbvia, quase que direta, de botar o trampo na rua, né? Como a gente já disse aqui em alguns episódios anteriores também. Então, a gente faz. E no início pode ser muito divertido, né? Na ideia de que eu produzo algo porque eu gosto, então eu vou começar a compartilhar com as pessoas. E essa é outra narrativa da qual a gente ficou muito embebido nos últimos anos, né? Você só precisa ligar uma câmera, gravar um pouquinho e compartilhar, porque as pessoas vão querer muito tá contigo, saber do teu rolê, ver o que você faz. E em alguma parte é um pouco verdade, que a gente vai falar de comunidade, criação de nicho e tudo mais, mas enquanto experiência criativa, o simples fato de você ter que ligar uma câmera e passar a compartilhar isso pode reconfigurar e muito a experiência criativa em si. Aí chega o nosso tal bloqueio criativo. Now the world don't move to the beat of just one drum. Foram na viagem comigo, porque eu precisava dessa volta aqui, pra gente poder conversar nesse ponto. Então, a gente tem duas forças muito conflitantes, querendo coexistir, coabitar, o nosso corpinho nesse mesmo tempo. Uma, a demanda criativa, que é inédita, que é experimental, que é fora do esquadro, e a demanda das redes, dessa internet no bolso, dessa coisa de compartilhar com a comunidade. Que justamente por essa demanda alta que a gente tem de muita gente produzindo, de um cenário, de um comércio já configurado, né? De uma realidade de comércio mesmo, de ofertas, de demanda, de conteúdo e o que vem a partir disso. Então você precisa de constância, de frequência, de estar sempre colocando aquilo ali. Então a coisa que era um pouco mais do onírico, da ideia, do fruir, ganha uma camada de técnica, planejamento, consistência, frequência, continuidade. E eu acho que a primeira, a criptonita da primeira é a demanda da segunda. Porque criar sufocado, criar a partir de demanda, é um tipo de criação muito específico, nem todo mundo se dá tão bem com ela. Né, assim, quando instrumentaliza demais, acaba ganhando uma outra configuração. Eu poderia falar sobre várias experiências, né, assim, de como que eu acho que a gente pode desbloquear isso e tal, mas nos últimos anos, sabe uma formulação que eu tenho chegado? Nesse momento, sair de si é o melhor. E eu vou explicar, tá? Porque essa demanda externa, essa demanda da produção, essa produção que eu digo, essa produção sistemática em que a gente vive, né? Por exemplo, se você é um ceramista, de produzir essas peças para vender em escala, para poder pagar o aluguel, essa produção. Se você trabalha com moda, colocando conteúdo online, então todo dia o que você vai vestir, aí você já tem que pensar, e tem que pensar no dia anterior. Entende que vai ganhando uma outra camada que não é necessariamente a de experimentar,
a de produzir segundo a sua própria necessidade interna. E aqui eu quero fazer um recorte que eu acho necessário também, que eu tô falando de criatividade e não de originalidade. Esse quebra-cabeça tá muito confuso e quem começou ele vai ter que terminar. Quando a gente fala de originalidade, a gente tá falando mais de algo, entendo eu, inédito em comparação ao mundo, né? Assim, algo que ainda não foi visto, algo que ainda não foi produzido, algo que ainda não foi feito. Quando a gente fala de criatividade, dentro dessa perspectiva toda que eu tô aqui traçando com vocês, eu tô falando de uma demanda interna, né? Eu tô falando de uma necessidade, de uma vontade, de um desejo de realizar aquilo, de produzir aquilo. Seja aquilo, como eu tenho dito aqui, seja lá qual for a sua onda de produção criativa por aí. Então, quando começa a pressionar muito, né? Eu tenho que postar, tem que sair, os projetos têm que entregar. Tô falando de rede social, mas às vezes também, sei lá, você é um designer, você é um ilustrador, e aí você vai trabalhar num estúdio, numa agência, aí você precisa soltar layout atrás de layout. E aí a coisa vai virando uma outra configuração que não você produzindo aquilo que você gosta de produzir, né? Bom, a gente teve uma pergunta dessa no episódio anterior, inclusive, em que a gente conversou sobre quando a criatividade vira negócio, assim, ela perde o brilho, como que acontece, daí um pouco a conversa que a gente está tendo. Bom, bateu o bloqueio criativo, não consigo entregar o freela, não consigo postar, para mim tudo isso não está fazendo mais sentido, sufocou, né? Tem uma hora que dá o limite, né? Se o limite não vem de fora, de dentro, ele vem de fora. Ele é imposto, né? Assim, uma hora a parada para de funcionar. Eu acho que então é sair da gente, porque a gente estafou. E tem uma narrativa, como eu tenho dito aqui, tantas outras que a gente tem aí sendo embebido nos últimos tempos, não mais pelos filmes da Disney, como a gente falava e culpabilizava nos últimos tempos, mas por uma produção louca que a gente mesmo tem feito nas redes, né? Mas essa ideia de que a criatividade ela é inesgotável, que a pulsão criativa, que o fazer criativo, ele é inesgotável. E eu acho que é uma outra falácia, porque criar demanda. E nesse ritmo frenético de alta demanda que a gente tem vivido, e aí eu vou distribuir só para a gente poder mostrar, né, assim, os short contents nas principais plataformas curtas, a aceleração de áudio, se a gente vai ouvir no WhatsApp ou qualquer coisa assim, tem imputado a gente uma frequência alucinante ainda maior, né? Bom, travou, não consigo, não sei, meu Deus. Não existe mais daí. Então, a elaboração que eu disse que eu tenho chegado nos últimos anos se permita ser um pouco guiado nesse processo. Porque a gente também fica muito solitário dentro dessas nossas próprias angústias. Porque aí também, creator, tá todo mundo dentro da tua casa, geralmente, a maioria. Ou se não, tá todo mundo aí home office, autônomo. Todo mundo com muitos recortes, né? Óbvio. Então, esse ser guiado pode passar por muitos caminhos, né? Você pode testar um outro esporte que você já testou na infância, ou outro que você teve um interesse, e permitir que um outro profissional de uma outra área te guie num outro lugar. Tem um caminho mais instrumentalizado, que eu vi nos últimos anos e que me agrada muito, talvez agrade vocês também, que são os livros de processo criativo. E aqui, sem fazer merchan de um ou de outro, tá? De uma forma geral. Os livros de processos criativos, eu acho que são bons SOS, assim, sabe? Emergências que a gente pode ter em casa. Para não precisar, porque também imagina, né? Eu dei um bloqueio criativo, tem que começar uma nova aula para ver se desbloqueia. Quanto investimento, né? Em muitos sentidos. Então, eu passei a gostar e colecionar, viu? Livros de processos criativos de muitas configurações diferentes e vou explorar alguns com vocês. Esse primeiro, eu gosto muito dele, chama Listografia. Um livro definitivo para todas as listas de sua vida. Em que você vai, ao longo das páginas, respondendo perguntas. Por exemplo, liste seus prazeres inconfessáveis. Liste as coisas que mais irritam você. Liste o que mudou em você desde a adolescência. Liste os amigos mais memoráveis do seu passado. Liste os locais mais inusitados que você já transou. Liste seus professores favoritos. Liste as tendências de moda que você seguiu ao longo dos últimos anos, enfim. E aí, à medida que você vai
escrevendo, além de refletindo sobre si mesmo, você vai, no final das contas, produzindo uma autobiografia em listas. Eu achei a proposta muito divertida. Esse é um livro que eu uso também, usei durante muito tempo nas consultorias na hora de formatar a persona do negócio. Na verdade, seja branding persona ou buyer persona, a persona do negócio ou para que o negócio vende. Porque falar de persona nos últimos anos também ficou meio desgastado, né? E aí parece que é só um texto para estender um público-alvo. E aí eu acho que a gente perde o grande intuito da parada, que eu acho de fato que foi uma ideia nova que surgiu entre tantas invencionices e modinhas que passam nesse nosso mercado de marketing, de digital e tudo mais, que é a gente começar a entender que a gente não está falando com um número, com um resumo de tags, que no final das contas a gente fala com uma outra pessoa com gostos e tal. Então, uma proposta que eu faço é, por exemplo, 2 livrinhos desse, um responde enquanto a brand persona, o outro enquanto a buyer persona. Um que eu já fiz, ele tá bem estragadinho, mas o objetivo é o Destrua esse Diário. Ele ficou bem em alta um tempo atrás também. E é uma proposta que eu gosto muito, que é de interação física com o material. Por exemplo... Peraí. Mastigue isso aqui. E aí mastiguei a página. Eles estavam mandando. Ou eu marquei aqui alguns para mostrar para vocês. Arranque essa página, coloque no bolso e ponha para lavar. E depois colhe aqui de novo. Então, por exemplo, você arranca a página e faz o que está pedindo. Entende? É um outro lugar de experimentação, pelo menos eu acho, em que você sai um pouco da demanda específica, né, da criação que a gente tem. Ou preenche essa página quando tiver com muita raiva. Vamos deixar para uma ocasião mais apropriada. Esse daqui também é muito legal. O Mundo Imaginário de mesma autoria. E aí cada um vai fazer o seu mundo imaginário, né? E a proposta é meio em que tipo de mundo você gostaria de viver. E esses livros, cada um usa como quer, né? Óbvio, né? Isso aqui é uma dica de vida, se eu puder dar, se você quiser ouvir. Mas eu gosto de usar meio uma página por vez, sabe? Assim, sem o compromisso, sem a demanda de... Porque tem de tudo quanto eu uso, né? Assim, tem uma galera que gosta todo dia parar e fazer uma página específica e criar disso um ritual. Nesse lugar que eu tô falando do bloqueio criativo, eu acesso de uma outra forma, né? Ficam todos eles lá na minha estante, bem do lado onde eu trabalho. Porque eu trabalho muito a partir dessas referências, né? Mas também porque bateu um bloqueio, literalmente, estão todos acabados, inacabados e em processo, como pra mim essa atividade funciona melhor, sabe? Aí, por exemplo, nesse livro, O Mundo Imaginário, de Robledo, você escreva alguns livros, lixe os livros que você escreveu no seu mundo imaginário. Sobre o que são? Você escreveria sobre o quê? Lembrando que é um mundo imaginário, então em outras propostas de atividade que eu já fiz, tem tipo assim, tem chão, não tem chão, as pessoas andam, as pessoas voam. São propostas diferentes, né, que te pegam ali pela tangente de um outro lugar, quando a gente está num hiperfoco de criação. E aí, uma dica minha seria, óbvio, não fazer disso um conteúdo, né, porque vem esse empuxo também. Então, é um outro lugar, entende? Porque aí não precisa ficar bom, não precisa ficar aesthetic, não precisa nada, precisa ser feito só. Isso baixa o sarrafo num lugar muito bom, viu? Outra aqui, descreva as diferentes espécies de animais. E aí você vai inventando a partir disso. Tem um outro aqui, que não é necessariamente um livro de fazer, mas que para mim entra no mesmo lugar. Tem alguns outros nessa mesma linha, mas eu selecionei esse para trazer para vocês, que é o 100. Tudo que acontece ao longo de uma vida tá nesse livro aqui, ó. A cada página, uma idade de 0 a 100 anos, com as emoções, conquistas, angústias, perdas, que estão no presente da trajetória de cada um. 100 é um livro para ser lido e relido nesse sentido, sabe? Sozinho ou em grupo, por crianças, adolescentes, adultos. Neste lugar que eu acho que ele é um livro de processo criativo. Eu vou mostrar para vocês, vai fazer mais sentido. Cada uma delas mostra um número referente à idade, como aqui, 55, e algo que alguém aos 55 anos aprendeu. Tem um aqui que eu achei maravilhoso, que é 64. Alguém, e todo muito bem ilustrado, óbvio,
algo te chama de volta para o lugar de onde você veio. E isso pode, dependendo do dia, te pegar de muitas formas, né? Pode, inclusive, te inspirar a retornar para locais de criação ou e visitar sua família. Talvez muito tempo que você não vá por lá. E se permitir estar um pouco tangenciado por essas possibilidades de ser guiado, né? Leva a gente para outros lugares que talvez ali talvez não, no nosso flow do dia a dia, na rotina e tal. E a gente não vai, né? A gente acaba, enfim, tomado pelas muitas demandas que se tem mesmo, né? Bom, e aí nesse lugar, livro 100, e tem outros, é um livro gostoso de se consumir coletivamente mesmo. Ou sei lá, ler quando você tá feliz, ler quando você tá triste, ler quando você tá com raiva. Ler com o namorado, com a namorada, com o sobrinho, com o pai, com a mãe, com o avô. Concorda, não concorda, sabe? Não só no lugar de deixa eu ver um aprendizado, é de possibilitar trocas, outras, tantas. Esse é um projeto que eu fiz com uma amiga minha, muito nesse sentido em que a gente tem 24 perguntas, com a Ju, um beijo, nosso caderno de percurso, em que você vai preenchendo, né, tipo, ó, a primeira pergunta de forma criativa. Para começar, expresse seu nome de outras formas que não apenas a escrita. Então, no meu caso, eu fiz uma colagem. E a gente vai evoluindo as perguntas, né? Escreva uma boa história da sua infância. Vamos ver o que mais a gente propõe. Qual o conselho do seu eu criança daria para você hoje? Onde você mais se sente em casa na vida? De que maneira você coloca os seus talentos em movimento hoje? Porque realmente, né, a gente vai... Mais vida adulta, a gente vai vivendo e a gente vai acumulando demandas, funções, preocupações, assim. E aí, muitas vezes, a gente vai procurando minar nessa fonte criativa justamente o que seria a salvação de toda a demanda que a gente já tem e a gente bota mais demanda em cima dela, né? Então, mais uma vez, sair um pouco da gente, se permitir ser guiado. Esse daqui, ganhei do meu namorado, muito lindo, que é uma outra forma, é um outro jeito de processo criativo, em que é um livro com os bairros de Buenos Aires, e aí você vai colorindo aos pouquinhos, e aí vai ali do lado lendo sobre, entendeu? Durante um tempo ficaram famosos livros de colorir também, tem uma galera que desembola até hoje, eu acho ótimo. Tem uma amiga minha que faz mandala. Ela gasta um tempo investida em fazer pontinho de mandala. Pra mim não cola, pra ela colou. Acho incrível, vai na mesma linha, né? E isso não é um livro que propõe, na mesma linha, esses três aqui, ó, de mesma autoria. E tem outros, inclusive. Isso não é um livro, propõe que você faça outros usos deste livro, como, por exemplo... Isso é um mapa. Crie um mapa a partir de um aspecto do seu dia a dia. Algumas possibilidades são a sua mesa de trabalho, o seu trajeto para o trabalho ou para a escola, a sua mesa de jantar, ou... Isso é um trecho de outro livro. Pegue um livro na sua estante ou biblioteca, abra numa página qualquer e escreva a primeira frase que vier aos seus olhos. Bom, galera... Aqui são alguns exemplos, né? Tem tantos outros aí. No final das contas, quando eu digo de ser guiado e de sair um pouco de você, é porque a gente vive, vou dar o fecho do capitalismo tardio, mais uma vez, para quem acompanha o podcast sabe, a gente vive num tempo de capitalismo tardio, em que a gente tende a não só se isolar, como isolar os seus sofrimentos. Fica um pouco aprisionado nas suas próprias angústias. Gente, não é possível, eu fico lá em casa à toa o dia inteiro e não consigo soltar o vídeo que eu preciso. E é claro, meu Deus do céu, que pessoa que sofre, mas sofre. No sentido de que existe uma demanda e que tem uma pressão e que esta é a realidade de trabalho dessa pessoa, entende? Assim, a gente começou nesse capitalismo tardio a capitalizar coisas muito sensíveis de serem capitalizadas, como mostrar a sua vida, compartilhar cada vez mais sobre você, compartilhar o que você cria, como você cria, o resultado do que você cria com frequência e constância. Vamos falar que isso não é demanda. Isso é demanda pra caramba, né?
E vai um pouco nesse sentido que eu digo, de encontrar com o outro, encontrar com a vida, encontrar com as páginas dos livros e com as propostas criativas que eles trazem. Porque quando a gente está ali também preso na nossa rotina, no nosso ciclo, na forma como a gente faz, do jeito que a gente faz e na forma como a gente conduz os dias, é de fato muito difícil a gente encontrar uma brecha, um outro caminho, um outro jeito de fazer. Não é balela, né? Assim, é real. Mudanças geram mudanças internas, inclusive, que muitas vezes a gente não está muito disposto a tancar, né? Bom... Vou deixar vocês com essa? Não, vou deixar vocês com uma... Pílula de coragem. Gata. Ó, falaram que não era pra deixar de abrir pílula de coragem, então vamos fazer da seguinte forma. Pílula de coragem agora é uma coisinha nossa aqui, ó. Quando for episódio solo, comigo, com a gente aqui, ó. Papo olho no olho, coração no coração, papo reto na real... Eu abro uma pílula, entende? Que aí vale pra mim, vale pra vocês, vale pra produção, vale pra todo mundo, né? E fica sendo a pílula da vezada. Vamos nessa? Ó, me falaram, recebi inbox, que a batida de tambor dessas pílulas, ela é babadeira. Que realmente chegou nos corações. Vamos ver com qual é a mensagem da Ana Maria Braga que a gente vai ficar. Parece marmelada, vocês viram que foi no ao vivo, né? Tá tudo bem errado. Sério. Acho que não vai dar pra pegar, né? Tira uma foto e mostro pra vocês lá nas redes depois. Então, tá tudo bem errar. Sério. Sério mesmo, né? Inclusive porque que demanda louca se a gente tiver que realizar tudo isso e não puder nem pisar fora do esquadro, né? Eu aceito lacre em minha vida. Eu aceito lacre em minha vida. Porque eu sou uma lacradora. Porque eu sou uma lacradora. Porque ninguém me tomba. Porque ninguém me tomba. Porque a partir... Bom, espero que esse papo tenha feito sentido por aí, de verdade. Que a dica faça sentido. Não precisa ser esse o único meio de sair do bloqueio criativo, de se permitir ser guiado, mas confio que a essa altura do campeonato vocês já cataram a fritação por aí, né? Se quiser continuar trocando comigo, ó, Rô S2 Marketing, S2 tipo coraçãozinho, e Marketing MKT, em todas as redes sociais, podcast disponível em todas as plataformas também. Peço ajuda para compartilhar, manda para mais gente, pra gente que possa se interessar, porque isso fortalece demais o corre do lado de cá. Projeto independente faz sentido chegando em mais gente, que assim, talvez, quem sabe, o projeto comece a se sustentar, tá? Então, real, é compartilhar no Zap, no Story, como fizer mais sentido por aí. Se me ajudar a chegar em mais gente que também faça sentido, vou agradecer demais. De verdade, tá bom? Ó, um beijo e até o próximo papo. Até.